Então, vamos lá, dar continuidade aqui à apresentação do nosso plano de curso, né? Então, primeiro nós vamos falar das concepções e princípios gerais das urgências e emergências. Logo após, os aspectos gerais de situações e condutas no contexto de educação física escolar. Era justamente isso aqui que eu estava conversando antes da nossa mudança aí de sala, né? De que o nosso curso é um curso de bacharel, né? E no nosso plano de curso se fala muito na questão da educação física escolar. Porém, o tratamento que é proposto, né, o tratamento que é proposto em termos de primeiros socorros e tal, ele não vai diferenciar muito a questão da pessoa, do acidentado, né? Eu posso ser um socorrista, estou fazendo o meu curso, e prestar primeiros socorros para um indivíduo numa academia, né? Para um indivíduo que esteja em um hotel, né? Que esteja numa escola, né? Um acidentado no trânsito, coisa desse tipo. Então, isso aí não vai modificar muito o nosso trabalho em termos de conteúdos que envolva os primeiros socorros, tá certo? Então, tá aí os aspectos gerais de situações e condutas no contexto de educação física escolar. Não somente na questão do ambiente da escola, mas em qualquer ambiente que você vai trabalhar, que exista a questão do ser humano, que exista o ambiente físico, né? Pode existir a possibilidade de ocorrer o imprevisto, né? Pode existir. De repente, você está num ambiente, um ambiente perfeito e tudo mais, e vem o quê? Vem uma abelha, uma apis mellifera da vida, tá certo? E vem e lhe dá uma picada, e de Aí repente, estraga tudo, é. aí Aconteceu comigo. de repente você é um indivíduo que é alérgico ao veneno da abelha. Então, aquilo dali já passa a ser o quê? Uma situação de urgência. Porque, de repente, aquela picada, aquela quantidade de veneno que foi inoculada, ela pode provocar o quê? Um choque anafilático e pode levar à morte se você não for cuidado rapidamente. Então, onde existe o ser humano, né, o indivíduo pode estar propício a qualquer momento a passar por algum tipo de acidente, certo? Você vai caminhando aqui, de repente você tem uma inversão do pé, né? Provocando uma entorse, né? De repente você escorrega, aí você cai, bate com a cabeça, sofre uma fratura, coisa desse tipo. Então, isso não é só no ambiente escolar, é em qualquer ambiente, né? Tanto é que o Bruno colocou aí a situação do ambiente do meio de rua, né? Um ambiente que o rapaz se acidentou no carro lá e tudo mais, né? Não foi preciso os primeiros socorros lá no momento, porque o indivíduo, ele, como é que se diz? Ele fugiu do local, né? Mas eu já tive muitos momentos da minha vida que eu prestei socorro, né? Eu, pelo menos, cuidei da situação da imobilização. Quem é que nunca... quer dizer, eu não vou dizer que nunca não, mas em muitos casos, né, o mínimo que você pode fazer no indivíduo que se acidentou é você deixá-lo naquela posição, né? Não deixar ninguém mexer, tirar do local, é você tornar um ambiente mais propício para que ele possa permanecer até que chegue uma ambulância ou uma pessoa mais especializada, tendo em vista que você não é um socorrista, né? Já conheço Uhum. casos, né? Eu conheço casos mesmo até de pessoas próximas da minha família que o rapaz sofreu um acidente de carro e o carro tombou para um abismozinho, ou chama assim de abismo, que foi uma descida e tal da estrada. Ele teve o quê? Ninguém sabia no momento, né? Mas o que fizeram? Pegaram o rapaz de lá do carro, né? Local do acidente, e trouxeram para um outro local, para que depois ele fosse atendido por uma ambulância e trouxeram o indivíduo lá dentro de um carro, né, para um local e tal, para que ele fosse atendido. Resultado, na questão do transporte, da remoção do rapaz, né, da questão do transporte, ele ficou paraplégico. Paraplégico por quê? Né?
talvez no momento do acidente em si, ele tivesse tido a lesão na coluna vertebral e as peças ósseas não tivessem lesionado a medula. E daí a maneira que se utilizaram para transportá-lo, para removê-lo do local, para transportar, foi o que aconteceu? Rompimento de medula. Hoje ele é paraplégico, né? Em outros casos em que o indivíduo tem fratura, né, de osso, é muito comum no interiorzão, lá de Canto do Buriti, né, o indivíduo tem uma luxaçãozinha, né, que o pessoal diz assim, torceu o braço, né, torceu, a tendência natural deles é puxar, né, puxar. E aí, será que aquele momento ali não agrava a situação? Os ossos poderiam, no caso de uma fratura, eles terem sofrido a lesão, mas eles estavam unidos. E aí, no ato de puxar, pode ser que ele Aí saia do tava tudo. local e venha para um outro, e no caso, quando chega no ambiente hospitalar, ele vai ter que fazer um outro, um outro procedimento, né? Uma redução, que a gente chama, ou até mesmo uma cirurgia para que se faça uma redução. Então, o mínimo que você Professor, pode fazer é não mexer com o acidentado, deixá-lo num ambiente adequado, né? Evitar que aquele ambiente seja propício para outros acidentes, né? Deixar o indivíduo numa situação em que ele possa ventilar de maneira adequada, né? Então, tá isso seria o certo. papel, o mínimo que a gente pode fazer. Pode falar, Bruno. Pois é. Eu comecei aqui na escolinha que tem aqui embaixo com um trabalho voluntário de futebol. Ah, Tem mais de 80 alunos aqui na escolinha, que é voluntário mesmo, é quase gratuito praticamente. O aluno paga pouquíssimo. Mas eu comecei e, além de apitar o jogo, eu também faço o trabalho de massagista. hum. E eu tenho que lidar com a lesão, né? Com a lesão do futebol. E é muito frequente. 10 minutos, você tem 3 lesões. E quando acontece com o outro time, eu também tenho que ajudar, porque o outro time não tem massagista. Não tem, A né? gente tem massagista porque eu sou voluntário. Hum. E o que eu tenho só é aquele aerosol e outras coisas assim básicas, né? O aerosol até que é bom. Enfim, mas geralmente quando o menino cai, os outros eles fazem um círculo ao redor, eles fazem um círculo, e um pega nas duas pernas do menino e levanta para cima e já faz aquele movimento assim, ó. Vou É, mostrar aqui para o senhor entender. é o movimento de flexão e extensão. Isso, Esse movimento assim isso. e força bastante assim para quando o menino tem uma lesão, qualquer lesão, eles não perguntam nada, só faz isso, Certo. entendeu? Isso aí E a gente sabe normalmente que é isso porque, normalmente é questão da visão. Normalmente a criança e tal, o adolescente, ele vê essa tomada de atitude nos jogos e tal, de futebol principalmente, né? Onde normalmente quando o indivíduo cai, ele está com a situação de estafa, que provoca cãibra, né? E aí uhum, a situação que deva ser feita é a questão de você elevar os membros para que haja um processo de circulação do sangue, ao mesmo tempo que você faz uma fricção, para que você aumente a uhum, temperatura, utilizando esses aerosóis que você está falando. Aumentando a temperatura, você vai contribuir para diminuir, né, a questão daquela cãibra. Mas nem sempre é uma cãibra. É aí onde está a pois é. história. É aí onde você deve saber o que foi que, naquele momento ali, o que foi que Eu aconteceu. Foi uma pergunto contusão, foi uma entorse, foi uma isso luxação, mesmo. foi uma fratura, né? Então tem que Pois saber o é. momento, porque Para cada coisa tem uma para cada coisa. situação você tem que ter uma tomada de atitude diferenciada, tá certo? Sim. Então vamos ver aqui. Pode falar. Outra vez que aconteceu foi que o aluno caiu e o professor dele já veio, né? E jogou água com gelo no local que o aluno estava reclamando da dor, Isso, né? justo. Isso é correto, né? Não, Tudo bem. aí a gente vai ter o quê? No caso, pode não ter sido correto, mas também não é errado, porque a questão do gelo em si, ele provoca vasoconstricção, né?
Então, a gente vai ver aqui nas nossas aulas que o gelo ele é utilizado justamente em situações de contusão, em situações de tosse, em situações de luxação. O objetivo é você diminuir a probabilidade de você ter um aumento no tamanho de um edema futuro. Basicamente isso. Então, colocou o gelo, não está errado, né? É, Independente de se pois é. saber, independente de se saber o que realmente aconteceu. Porque, de repente, o indivíduo está lá, ele tem uma luxação. Aí o indivíduo coloca gelo. Aí, digamos, aquela criança, aquele Continua adolescente, jogando. tá, ainda continua jogando. E aí, como é que fica? Continuou. Pois é. Então, E o e outro outra, professor ainda falou para mim: vai, Bruno, coloca o aerosol, coloca o aerosol. e E aí eu outra, peguei e coloquei. e outra coisa, né? Outra coisa. No futebol, quando você trabalha com criança, com adolescente, esses meninos, eles gostam muito de imitar o jogador de futebol profissional, né? Tem gente, Neymar, da pista. eles imitam ao ponto de adquirirem os mesmos tics que o indivíduo utiliza-se no jogo. No momento que faz um, Verdade. no momento que faz um gol, ele imita, tipo fulano e tal. O indivíduo, no momento que cai, tem aquele gritinho, aquela coisa de puxar e inventar. Às vezes, a pancada é no joelho, ele vai pegar na perna do outro lado, fazendo aquela Uhum. armanha, né? Então, isso aí é uma situação que normalmente é manha também, tem um bocado de manha, imitação, ou coisa desse tipo. Eu Quando, entendo, eu quando, entendo. quando a coisa é séria mesmo e tudo, aí a coisa, o tratamento é diferente, certo? Tá certo. Então, Obrigado. temos aqui a questão dos aspectos epidemiológicos, né, de acidente. Aspectos epidemiológicos, né, justamente aquilo, né, que leva, o que leva a normalmente os acidentes acontecerem, né? A questão dos percentuais, quantidade, coisa desse tipo, né? Por exemplo, normalmente você realizar a prática de uma atividade física sem estar com a vestimenta adequada, né? Sem fazer um pré-aquecimento, uma coisa desse tipo. Então, isso aí seria um quadro que contribui para que o acidente ocorra, certo? Então, normalmente o indivíduo que vai adentrar a uma atividade física frio, como se diz, ele está mais suscetível a lesões do que outros indivíduos que se prepararam, né? Que se utilizam de material adequado, coisa desse tipo. Então, aí nós temos aí os aspectos, né, epidemiológicos de acidentes, lesões esportivas e agravos associados aqui a prática do esporte. Aí veja aqui que novamente aparece, ó, na escola. Aqui, como é uma ementa, eu não posso mexer, porque essa ementa ela está no currículo geral de vocês, então a gente não pode mexer, certo? Aí vem as concepções de prevenção de acidentes aplicada à realidade escolar, mais uma vez a questão da realidade escolar, né? Produção de conhecimentos e recursos pedagógicos para o ensino de emergências em educação física. Okay? Então, esse é o conteúdo geral, a ementa do nosso curso. Aí nós temos aqui as chamadas competências a serem desenvolvidas. O que são as competências? As competências é o que nós chamamos de objetivos gerais. Quais são os objetivos gerais? Então, aqui, ó, capacitar o professor a atuar em situações de emergência, com o domínio correto das técnicas em primeiros socorros, visando minimizar danos à saúde do discente por falta de atendimento inicial. Então, o objetivo geral aqui ele é bem claro. O objetivo é levar o professor a tomar uma atitude emergencial, no sentido de que aquela sua atitude venha a minimizar danos futuros à saúde daquele indivíduo, né? Às vezes, o indivíduo não tomar nenhuma atitude é até mais plausível do que ele tomar uma atitude errada, né? Em academias, é muito comum. Eu participei de academia por algum tempo, o indivíduo tem uma síncope, um desmaio. Um desmaio.
O indivíduo está fazendo atividade física, ficou tonto e tal, desmaiou. Naquele momento que a pessoa desmaiou, ali aparece um monte de doutor, aparece um monte de médico, né? Aí vem um, quer fazer uma massagem, aí quando você observa a massagem que ele está fazendo, é completamente fora daquilo que se deve ser feito, né? Porque no caso de uma massagem, por exemplo, no membro superior, você tem que levar o fluxo sanguíneo de volta para o coração. E aí tem gente que faz ao contrário, fica puxando o pulso para a mão. Tá entendendo? Já fez errado. Então era melhor nem ter feito. O outro já vem o quê? Com a garapa de açúcar. Uma garapa de açúcar. Mas me diz uma coisa. E se de repente aquela pessoa teve um desmaio ou uma síncope porque ele é diabético e não sabe que é diabético? E de repente começou a fazer uma atividade física e sofreu essa síncope. Aí a pessoa vem com a garapa de açúcar e aquele indivíduo é diabético. Vai matar. Vai matar. Você está entendendo? Então, são situações que é melhor o indivíduo não fazer nada, certo? Porque ele não tem o conhecimento, não sabe qual seria realmente a causa daquele problema, e aí pode até mesmo complicar. Então, no caso de uma situação de uma síncope durante a prática de atividade física, pode ser um quadro de hipoglicemia, pode ser, olha o que a gente está dizendo, mas pode não ser uma hipoglicemia, pode ser uma outra situação. Então, o que se deve fazer? O mínimo que você pode fazer é colocar a pessoa em decúbito dorsal e elevar os membros. E boa noite, Lauricélia. Certo? E, no caso, fazer uma elevação dos membros inferiores para poder aumentar o retorno venoso. Pronto. E ligar para emergência, né? Basicamente. Às vezes, o Bruno, não é nem necessário isso, tá certo? Porque, geralmente, essa síncope ela é provocada por uma vasodilatação. A pessoa que normalmente não é acostumada a fazer a prática da atividade física, o aumento na temperatura corporal, o aumento na concentração de gás carbônico, ele provoca uma vasodilatação periférica, o que contribui para uma diminuição do retorno venoso e, consequentemente, uma diminuição da pressão arterial. E isso faz com que o fluxo sanguíneo cerebral diminua, e naquele momento ele tem uma síncope, um desmaio. A simples condição de você botar ele em decúbito dorsal já faz com que a gravidade venha a trazer o sangue de volta à região do seu cérebro e ele volta ao normal, numa boa. Então, aquilo dali aconteceu uma vez por outra. Aquilo dali ele não vai mais sentir em outras práticas. É muito comum também isso aí acontecer quando o indivíduo está fazendo uma prática de uma atividade que ele está em decúbito dorsal e ele se põe de pé rapidamente, bruscamente. Então, naquele momento, a tendência natural da gravidade é fazer com que o sangue se deposite nos membros inferiores. Naquele momento, ele vai ter também o quê? Uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, o que pode causar tontura, o que pode causar uma síncope ou desmaio, né? Então, uma vez por outra. Mas se esse quadro é recorrente, ou se aconteceu e a pessoa demora a retornar, ou coisa desse tipo, aí já é claro, você tem que ligar para o SAMU e tudo mais, porque já é um quadro de urgência, tá certo? Porque você não sabe o que está acontecendo. Mas aí a gente vai aprender aqui no nosso curso, né? A aprender a ver os sinais, né? Os sinais, a questão da respiração, a questão do pulso, a cor da pele, tá certo? Dentre outros fatores que vão te dar uma dica, né? Os sinais de que aquela pessoa está num quadro simples, né? De desmaio, ou seja, uma situação mais complexa, né? Então, a gente vai ver a questão dos sinais. Pode falar, Bruno. Eu fiz uma pesquisa rápida antes de entrar lá na academia, que eu estou estagiando na academia também. Eu estou estagiando na escolinha de futebol e estou estagiando na academia.
Quer dizer, na escolinha eu não estou mais estagiando, não, eu estou como professor mesmo. Mas na academia só estou ajudando, sou auxiliar lá na academia, entendeu? Enfim, eu pesquisei sobre primeiros socorros, entendeu? Nem sabia que ia ter essa disciplina agora, não tinha certeza, na verdade. E eu achei que seria com o José Wellington. Isso. Mas eu pesquisei e eu vi que as regras estão mais rigorosas, entendeu? Que a gente, como personal trainer, temos acesso a desfibrilador, a Isso. gente tem que ter acesso a desfibrilador. Não vou nem falar demais aqui, porque senão eu vou cortar a graça da sua aula, Não, né? não, Mas, mas nós vamos ter, no momento aqui a gente está fazendo o quê? Simplesmente a explanação do nosso plano de curso, né? Mas nós vamos ter o nosso momento em que nós vamos trabalhar, nós vamos falar de RCP, né? A ressuscitação cardiopulmonar, e vai ter um momento e tudo aí que você está falando que é interessante, né? Você coisas ter a como questão do remédios, desfibrilador. desfibriladores. Agora, medicamento aí fica meio complicado, né, para o profissional, né? Medicamento Pois é. aí, medicamento, Paracetamol, tem que ter paracetamol. isso aí É, eu já não tenho conhecimento. E se você tiver, no momento que nós estivermos tratando a respeito de determinados conteúdos em si, né? Porque uhum, é uma regra geral, né? Não se automedique, né? Não se automedique. Então, você não se automedicar por quê? Porque você não é médico. E você, como profissional de educação física, como bacharel, você não pode, no caso, também aplicar remédio para os outros, porque você não é médico. Você não pode, de jeito nenhum. certo. Inclusive nas escolas, eu já não trabalho mais na parte de ginástica escolar, né, na prefeitura, já me aposentei pela prefeitura, né? Não é proibido você dar qualquer tipo de medicamento para qualquer aluno. Certo? Você tem que ligar para o pai, ligar para a mãe e tudo mais, e vir pegar a criança e orientar, dizer o que está acontecendo para que ele procure o ambiente médico. Agora, se prestar medicamento e tal, isso aí é complicado, é errado. Agora, um desfibrilador, tudo bem. É Não porque tem, tem que ter na né? academia. Eu Pois li que é, tem que ter na pois é. academia. Em Toda qualquer, academia tem que disponibilizar. não somente academia, em qualquer ambiente que Inclusive você em tenha, carros. em qualquer ambiente que você tenha uma determinada quantidade de pessoas, que você tenha qualquer tipo de evento, é necessário que exista, né, um desfibrilador. É aquilo que eu falei. Em qualquer ambiente que exista pessoas, pode ocorrer um incidente, pode ocorrer um acidente, pode ser necessário a necessidade de uma urgência, tá certo? Ok? Uhum. Então, vamos lá, né? Então, agir adequadamente para estabelecer a sequência correta, indicentes na situação de emergência que envolva o primeiro socorro. Isso aqui já é o quê? Já é um objetivo específico, né? Agir adequadamente para estabelecer a sequência correta, indicentes nas situações de emergência que envolvam a necessidade de primeiros socorros. Né? Então, nós vamos ver que para tudo você tem uma sequência correta que você deve tomar. Você não vai pegar uma criança, caiu lá, você já vai pegar o indivíduo sem saber o que está acontecendo, deslocar aquela criança, aquela pessoa, né, para um outro local, sem saber se ele tem uma fratura, se ele teve uma entorse, tudo, porque tudo isso aí vai influenciar na maneira de como você deve, no caso, se for viável, você transportar aquela pessoa, ou deixar aquela pessoa naquele local e tomar outras atitudes, né? Isso aí a gente vai ver no decorrer do nosso curso. Então, estabelecer de maneira segura e eficaz a sequência correta de uma RCP, né? Uma ressuscitação cardiopulmonar em discentes no cotidiano e, no caso, em situações especiais. Então, isso aqui, não somente no ambiente, né, escolar, isso aqui é necessário que você saiba, porque em qualquer ambiente que você encontra, pode acontecer de uma pessoa ter uma parada cardiorrespiratória, né? Eu já tive caso de uma vizinha aqui, né, a dona Genuína, o nome dela, que eu estava aqui em casa já, na madrugada, e ecoou um grito aqui na vizinha, da filha e tudo mais. Chegando lá, eu fui o primeiro a chegar, ela estava
em parada cardíaca. E aí eu fiz a ressuscitação cardiopulmonar, ao mesmo tempo que eu mesmo também a peguei nos braços, parei um carro no meio da rua, né? Entrei à frente, tá? Colocamos ela no carro, cheguei ao hospital, entreguei ela viva. Lá os médicos e tal passaram a ter os cuidados mais como é que diz, apropriados para o momento, né? Ela voltou, né? Teve lá e tudo, mas como foi com poucos minutos, ela teve outra parada, e dessa outra parada ela não conseguiu voltar, ela faleceu, né? Então, em qualquer ambiente, pode acontecer uma situação em que necessite, né, de uma atitude de uma pessoa que tem esse conhecimento, né? Outro seria julgar e escolher a técnica adequada em cada situação específica, né? Escolher a técnica adequada em cada situação específica. Então, primeiro ver a situação e ver a técnica que você deve utilizar. Isso aí a gente vai ver para ferimento, para queimadura, para luxação, para entorse, para fratura, para qualquer outro tipo de incidente, né, que esteja necessitando da sua técnica, né, da sua ajuda. Então, como conteúdo programático, nós temos aqui, né, os princípios gerais sobre primeiros socorros. Vamos ver esses princípios gerais. Os aspectos legais no atendimento pré-hospitalar. Atendimento pré-hospitalar, né? Nós vamos ver que existem algumas leis, né? Por exemplo, se você se negar a prestar socorro a alguém, você pode ser processado e você pode pegar até uma cadeia, né? Se você se negar a prestar socorro, né? Você pode até mesmo querer prestar socorro a um indivíduo e o indivíduo se negar a receber o socorro. Pois então tem que ter um procedimento. Não é você dizer assim, você não quer ser ajudado, então pronto, eu vou me embora. Se acontecer algo pior, você pode ser processado, né? Então, tem lá, você tem que chamar uma pessoa que sirva como testemunha, que diga lá que você não quer ser atendido e tal, quero não, pronto. Pois então temos uma testemunha aqui e tudo mais, e pronto. Aí você pode se eximir da culpa, mas se não, você pode sofrer sanções, né? Sanções. Veja a problemática de pessoas que se negam a receber sangue porque é testemunha de Jeová, a confusão que dá, tem que entrar com processo, coisa desse tipo, né? Então, vamos lá. Por que, professor, que eles se negam? O senhor sabe dizer? Não, aí é questão religiosa e tudo, aí é problema. Aí cada caso é um caso, né? Uhum. Entendeu? Então, os primeiros socorros do esporte, né? Então, os conhecimentos básicos de primeiros socorros no esporte. A importância do conhecimento das terminologias básicas em anatomia. Você tem que ter o conhecimento. Ainda mais hoje, olha, hoje quando você liga para o SAMU, onde você tem um acidentado, o SAMU ele não manda uma viatura no momento que você pede, ou nem em outro momento. Ele vai lhe fazer um monte de perguntas iniciais, né? O que foi que aconteceu? Como é que se encontra a pessoa? Tá certo? Qual seria a situação que provocou o acidente? Se ele vai lhe perguntar se a pessoa tem alguma fratura, se tem alguma hemorragia, se a pessoa está respirando, se a pessoa está em parada cardíaca. Ele vai te perguntar um monte de situações. Só depois disso é que a pessoa lá vai ligar para o médico, vai ligar para o pessoal especializado para poder mandar uma viatura com essa pessoa. Hoje em dia, ele não... fulano de tal caiu de bicicleta, manda uma viatura. Não manda mais, não. Você tem que dar uma explicação naquele momento, para que assim aquela viatura possa ser enviada para o local do acidente. Certo? Porque senão não teria viatura que desse cabo de tudo. Certo? E Então, vamos... professor, Oi, Laricela. boa noite. Boa noite. Às vezes eles mandam até aquele motoboy primeiro, né? Que Primeiro, vai de moto. justamente, porque o motoboy em si, ele já pode. Às vezes, a gente chama, tem um nomezinho dele,
Não é motoboy, não. Ele tem um nome. Tem um nomezinho. Também não sei não, professor. Eu não estou lembrado agora do nome, não, certo? Mas aquele senhor, normalmente, quando ele vem para poder prestar os primeiros socorros, tá certo? No caso de uma urgência X, para que ele possa estabilizar o indivíduo para a chegada da viatura, tá certo? Em muitos casos, o que acontece é isso, ele não vem somente para poder tratar daquilo dali e o indivíduo acidentado ir embora, certo? Acontece muitas vezes do indivíduo estar com a questão de uma hemorragia, e a Ele hemorragia... vai tentar resolver, né, não, professor? Nem sempre, viu? Nem sempre. Normalmente ele vem com o objetivo de Hein, estabilizar. Ele vem com o objetivo Ele de... vai... Ele não vem assumir o lugar da viatura. Ele não vem. Ele vem, no caso, na maioria No dos caso, casos... ele vem no caso, tipo assim, para saber... Pode falar. Pode falar, professor. Não, você não completou. Eu ia dizer assim, que ele... Certo. Eu ia dizer assim, que ele vai, no caso, tipo assim, para saber se há realmente a necessidade da ambulância aí, é? Seria isso? Pode ser também. Veja que a gente não está afirmando qual seria realmente a função dele. Quando a gente diz pode ser, tá certo? Ele pode vir para estabilizar, tá certo? Ele pode vir para estabilizar, com o objetivo de que futuramente ele possa dar as informações adequadas para que chegue a ambulância. Seria uma situação. Ele pode vir porque, por exemplo, o Ademar foi quem ligou para o SAMU e o Ademar ele não sabe dizer nada a respeito de como está. Não, o indivíduo caiu aqui. Sim, como é que ele está? Ele está respirando? Como é que está o pulso dele? Tá certo? Como é que está a coloração da pele? Ele está sentindo alguma coisa? Ele está em desmaio? Ele está como? Aí o Ademar não sabe dizer, tá certo? Então, Entendi, professor. manda-se aquele indivíduo para poder assumir, certo? O local do Ademar, a posição do Ademar, para poder dar informação de como realmente aquela pessoa se encontra. E aí, aquele indivíduo que vem na moto, ele pode prestar melhores informações. E aí pode ser que ele venha para estabilizar um quadro que seja perigoso para a vida do indivíduo, mas também que venha, por exemplo, o indivíduo teve só uma escoriação, mas ele teve uma queda de moto. Aí quem é que vai saber se aquele indivíduo não bateu a cabeça? Então, uma simples escoriação em si, ela vai ser avaliada por aquele enfermeiro, por aquele socorrista, e ele vai o quê? Encaminhar essas informações para o SAMU, né, para que venha a pessoa especializada para que ele possa ser removido para o ambiente hospitalar. Então, cada caso é um caso, ok? Cada caso é um caso. Entendi. Aí, digamos, o cara pisou num prego. Aí pisou num prego, está lá morrendo, porque tem gente que fura o dedo com a agulha, morre, cai, desmaia e faz tudo. E aí, é necessário chamar uma ambulância, né? Como em muitos casos e tudo, a pessoa está doente dentro de casa e tal, a pessoa está lá desmaiada e tudo, você chama a ambulância não vem, porque aquele caso não seria um caso adequado para poder se chamar uma ambulância. Não vem. Ou você contrata uma ambulância particular, você pega um táxi, ou então a pessoa fica lá. Certo? Então, aos poucos, a gente vai vendo direitinho aqui no decorrer do nosso curso e a gente vai discutindo esses tópicos, ok? Então, vamos lá. A importância do conhecimento das terminologias básicas em anatomia, ações do socorrista na prevenção de acidente em situações de emergência. Então, o socorrista ele não está lá somente para socorrer, ele também tem que prevenir a situação de novos acidentes, né? Digamos que o indivíduo tal, ele teve um acidente porque uma parede da casa dele caiu. Aí, caiu, ele se acidentou com a queda dessa parede. Aí o socorrista vem lá e tal, vai entrar debaixo da casa com a parede caída para tomar de conta daquele acidentado. Não.
Porque ele como socorrista, ele tem que pensar primeiro nele, certo? Ele tem que ver o ambiente e ver se aquele ambiente não é um ambiente propício por conta do incidente e que possa causar novos acidentes. Então, ele tem que analisar tudo isso aí, certo? Ele tem que analisar. Então, a gente vai discutir também essa história, essas ações do socorrista na prevenção de acidentes e em situações de emergência. Primeiros socorros para lesões específicas do esporte, né? As lesões específicas do esporte, o que é mais comum? As entorses, as luxações, as contusões, né? Em alguns casos, fraturas. Exame e avaliação das condições físicas do acidentado. É o que a gente falou. O indivíduo está respirando, o indivíduo está em parada cardíaca, como é que está o fluxo sanguíneo, como é que está a coloração da pele, né? O indivíduo teve alguma lesão, escoriação, queimadura, foi choque elétrico, tudo isso aqui o indivíduo vai ter que conhecer para poder prestar o primeiro socorro, né? São chamados sinais vitais, né? Os sinais vitais. Primeiros socorros em ferimentos, em queimaduras, em hemorragias, né? Alguns curativos de emergência, como proceder em picadas de animais peçonhentos, como aranha, escorpião, cobras, insetos. Primeiros socorros em convulsão, vertigens, desmaios, insolação, internação e doenças súbitas, como a parada cardiorrespiratória. Primeiros socorros em fraturas, luxações, entorses. Como proceder nas imobilizações? Lesões musculoesqueléticas. Essas lesões musculoesqueléticas, elas vão envolver as luxações, as entorses. Isso aqui está uma redundância, né? Essas lesões musculoesqueléticas, é bom até que se retire ela daqui e coloque na frente, dizendo que essas lesões musculoesqueléticas são as luxações, as entorses, dentre outras. Né? Emergências circulatórias e respiratórias, primeiros socorros em parada cardiorrespiratórias, primeiro socorro em intoxicações, envenenamentos, afogamento, choque elétrico, ações em caso de corpos estranhos, como proceder, remoção e transporte de acidentados, isso aqui é muito importante, desidratação. Qual foi a causa da desidratação? Foi um ferimento com hemorragia, né? Foi uma desidratação por conta de uma exposição em ambiente quente, de umidade relativa muito alta, né? Qual seria a causa? Quais seriam as características, os sinais e sintomas? Avaliação e conduta, né? Em cada caso. A terapia de reidratação oral, ou a chamada TRO. Como tratar a questão dos ferimentos? Vamos ter que conhecer os tipos de ferimentos, escoriações, dentre outros, as complicações e cuidados em cada caso, distensões musculares e luxações, como que ocorrem, os sinais e sintomas, quais são os cuidados, contusão e entorse, as diferenças entre elas, as causas, os cuidados, as fraturas, como promover nas imobilizações, os tipos, causas, sinais e procedimentos na efetuação das imobilizações, certo? Então, mais uma vez, pessoal, aqui 40 minutos, eu vou fechar a sala e eu vou abrir uma nova sala, certo? Para a gente fazer aqui a finalização, tá bom, pessoal? Só um instante. Procure entrar o mais rápido possível.